Olá, tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Eu estou aqui nesse momento, eu quero falar um pouquinho com você sobre minha história. Eu sei que muitos aí já conhecem a minha história e talvez você tenha vivido nesse momento da sua vida situações que eu vivi. Por isso que eu quero assim ser boca de Deus na sua vida agora para trazer uma palavra de vida sobre você e mostrar para você também como eu consegui vencer algumas situações que eu vivi, alguns obstáculos que eu vivi na minha vida, e hoje eu quero falar como eu venci a crise da ansiedade e a síndrome do pânico. E não é fácil. Hoje, o mal do século hoje, para muitas pessoas, podemos falar assim, mais de 89%, quase 90% das pessoas hoje vivem a luta contra a crise da ansiedade, é o mal do século, não é verdade? E eu fui vítima dessa enfermidade. Mas antes disso, eu quero dizer para você que do mesmo jeito que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua vida. Por isso que hoje eu quero aqui explicar para você alguns momentos que eu vivi e você vai identificar com algumas situações e talvez como você está pensando que não vai ter jeito, que você vai viver com essa crise de ansiedade por toda a sua vida, mas não vai. Isso aí eu creio que é um momento, é tanto que nós já sabemos, né, que a crise da ansiedade ela é uma ameaça, que o nosso cérebro ele recebe essa ameaça, porque o que é uma crise de ansiedade, todo mundo já sabe que é acelerar o futuro. Então, ou seja, quando você acelera o futuro, você sente essa ameaça no seu subconsciente, como você não fosse conseguir resolver por causa do acúmulo do passado, acelerar o futuro. Então isso tudo torna um monstro dentro da nossa mente. E eu não sou uma psicóloga, eu não sou nenhuma especialista nessa área, mas eu sou alguém que sabe o que é uma crise de ansiedade. Então eu vou passar para você o que eu vivi. Eu não vou passar nada cientificamente porque eu não estudei para isso, mas eu vivi na pele. Então eu vou passar para você o que eu vivi na pele com uma crise de ansiedade. E eu sei o que é uma crise de ansiedade, eu sei o que é você correr para o hospital, as pessoas te carregarem no colo e você não entender nada que está acontecendo, e depois você olha lá, chega lá, o médico te avalia e você não tem nada. Depois de você cair na rua, passar vergonha, todo mundo começa a achar que é manha. Eu sei o que é isso. E é isso que eu quero falar com você. Talvez você esteja vivendo a mesma situação, e eu creio que do mesmo jeito que Deus vai fazendo, fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E no final aqui, eu quero liberar uma palavra para você de cura, porque do mesmo jeito que Deus me curou, Ele vai curar você também. Amém? Eu quero ler com você aqui em Salmos, começando lendo Salmo 139. Essa parte aqui de Salmo, esse começo aqui de Salmo 139, ele me ajudou muito nesse momento que eu estava com essa crise de ansiedade, porque eu sentia assim que eu precisava que alguém me conhecesse, porque todas as pessoas que chegavam perto de mim não entendiam o que eu estava vivendo, porque a crise de ansiedade, as pessoas não conseguem te entender, porque do mesmo momento que você está de uma maneira, você está de outra. Então a crise de ansiedade, ela é como se fosse uma ameaça mesmo na nossa vida. Ela ameaça a gente e as pessoas não conseguem entender que a gente está sendo ameaçado por uma situação. Então ninguém entende, a gente está com manha, não entende o que está acontecendo, acha que a gente está querendo chamar atenção. Então por isso que esse salmo aqui, Deus falou muito comigo através desse salmo 139. Olha o que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu, Senhor, conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Essa palavra que eu quero deixar para começar esse momento aqui com você. Uma menina que você já conhece um pouco aí da história, você já deve saber. Eu fui criada na igreja, no evangelho, mas no decorrer da caminhada eu desobedeci meus pais. Meu testemunho está aí, né? Lucimar Mendes, o preço da desobediência aos pais para casar. E eu desobedeci meus pais, eu resolvi desobedecer os meus pais. O meu pai e minha madrasta, eu morava com meu pai e minha madrasta, e o preço foi muito alto. Então, mas hoje eu quero focar aqui na parte da luta que eu tive contra a depressão e a crise de ansiedade, a síndrome do pânico. E com essa escolha errada que eu fiz,
eu comecei muito nova, comecei com 18 para 19 anos, que eu comecei a viver essa luta no meu casamento, né? No casamento que eu casei, eu passava muita luta, muita batalha. Casei com um homem que depois que eu casei, que eu descobri que ele era bandido. Então eu enfrentei situações que eu nunca tinha enfrentado. Na minha casa, eu nunca vi polícia na minha casa, polícia jogando tudo pra cima dentro da minha casa. Quando, na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância, eu tive sim, na minha infância, situações com polícia na minha casa por causa de briga do meu pai com a minha mãe e minha madrasta. Então, na minha infância, eu tive sim policiais na minha casa, mas ninguém dentro da minha casa tentando achar droga, tentando achar bandido dentro da minha casa. Nunca tinha acontecido isso. Eles iam na minha casa na minha infância porque meu pai, ele tomou eu e minha irmã da minha mãe, e com isso, quando a minha mãe descobria aonde que a gente morava, aí o meu pai, ele arrumava briga com ela muito grande, às vezes até de agressão, e aí aonde a polícia chegava. Então essa foi a única situação que teve polícia na minha casa, foi a situação de briga, da minha mãe tentando pegar eu e minha irmã de volta do meu pai. Então é essa situação. Mas graças a Deus nunca tivemos bandidos dentro da nossa casa, nunca tivemos esse tipo de situação de droga, nada disso. Então foi muito assustador para mim quando eu terei meus 19 anos, que eu casei com esse rapaz, e eu casei debaixo de desobediência, e com tudo isso foi uma luta muito grande para mim enfrentar essa situação. Então quando eu vi que minha casa estava cheia de polícia, quando eu vi que esse rapaz que eu casei, ele era bandido e vivia escondendo no meio do mato, uma confusão doida, meu pai também me maltratou muito por causa disso, querendo que eu pagasse o preço, né, por ter desobedecido ele, casado com a pessoa errada. Então eu estava sofrendo muita pressão, e a pressão aumentando, meu filho pequenininho precisando de mim, e eu não podia ajudar porque eu não estava conseguindo lidar com a situação. De repente meu marido foi preso e eu tive que acompanhar meu marido na cadeia, ele me ameaçava de morte, meu filho com os meus pais. Então assim, com meu pai e minha madrasta, e às vezes meu pai não deixava eu ver meu filho. Então foi criando uma bola de neve dentro da minha cabeça, foi criando uma situação dentro da minha cabeça que eu não consegui, aí saiu do meu controle. Eu já não conseguia lidar com a situação mais. Foi aonde eu não conseguia lidar com a situação mais que começou as crises de ansiedade. Porque quando você não consegue controlar uma situação e você não tem o controle, o seu controle emocional, ele começa a se desmoronar. Na verdade, eu já não estava tendo mais controle emocional, estava tudo desmoronado dentro de mim, do meu coração, já estava tudo bagunçado dentro de mim, meu interior estava conturbado, né? A minha mente estava conturbada. Então dentro de mim eu vi que estava um conflito muito grande, e com aquilo ali eu comecei a ter essas crises de ansiedade. Elas começaram bem lentas. Eu lembro quando começou, eu achei até que eu estava com uma dor de cabeça, com algum tumor na cabeça, porque minha cabeça doía muito. Eu comecei com muita dor de cabeça, e aquela situação, a cobrança do meu pai, policiais lá com o meu marido na cadeia, torturando meu marido na cadeia, meu pai me maltratando, e meu filho querendo minha atenção, eu não conseguia dar uma atenção de qualidade para ele, porque eu também estava sofrendo muito, eu estava querendo fugir da situação e não conseguia. E aí como minha alma quisesse fugir da escolha errada que eu fiz, eu vi que eu estava errada, eu não conseguia sair da situação, a situação era minha, eu era muito nova, e eu tinha que estar dentro de tudo, e eu queria fugir de tudo, e não conseguia, porque em toda situação eu era a mais próxima da situação. É eu que tinha que estar ali para visitar o meu marido, é eu que tinha que estar ali para cuidar do meu filho, eu que tinha que estar ali para aguentar a pressão do meu pai, é eu que tinha que estar ali para enfrentar essa consequência da desobediência. Então tudo era eu tinha que estar bem, e eu não estava. E com isso eu comecei a sentir muito mal, muita dor de cabeça, minha cabeça começou a doer muito, eu não suportava de dor de cabeça, e até onde eu comecei a desmaiar na rua. Quando eu comecei a desmaiar na rua, caí, desmaiar consciente, só que eu ficava molinha e caía no chão mesmo. Aí as pessoas me pegavam correndo, me levavam para o hospital, muitas pessoas me levou para o hospital e colocavam na cadeira de roda. Quando eu chegava no hospital, eu estava trêmula, eu sentia minhas mãos tremendo, gelada. Quando eu pegava na minha mão, eu sentia que ela estava gelada, de repente meu coração começava a disparar. Ele disparava e não parava mais, ele ficava disparado, um tempão disparado, mais ou
menos 1 hora disparado, e ele não acalmava, meu coração não acalmava, e aí de repente começava a ter calafrios, eu começava a ter muito calafrios, eu sentia o meu corpo com calafrios, e quem tem crise de ansiedade sabe como que é, você sente um tanto de coisa que você não está sentindo, então você sente e você não sente, na verdade é algo da sua mente, então você não está vivendo isso mesmo de verdade, está acontecendo as ameaças dentro da sua mente, o seu psicológico está fazendo você viver várias coisas que não está acontecendo, mas você sente tudo, o seu corpo reage de acordo com a situação. Eu lembro que uma vez eu fui levada para o hospital com uma crise de ansiedade tão grande, que eu deitei na maca, na cama do hospital, o médico me colocou na maca e ali eu pulei tanto que eu saía da cama. Eu tive um ataque ali naquele momento de crise de ansiedade tão forte, que o meu corpo subia e descia da cama, ele subia e descia da cama. Aquilo ali foi o momento que eu estava vivendo de desespero da crise de ansiedade. E realmente, nesse momento, eu realmente achei que eu ia morrer. Eu falei, não é pra mim aguentar, eu não vou aguentar viver isso realmente chegou a hora, e eu achava que o preço que eu ia pagar ia ser com a vida mesmo, por eu ter desobedecido os meus pais, por eu ter violado o primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento de honrar pai e mãe, então eu achava que realmente naquele momento ali eu ia morrer, eu sentia que eu ia morrer, eu falei, não tem jeito mais, eu errei, eu pequei, eu desobedeci, eu casei com a pessoa que meu pai falou para eu não casar, agora eu vou pagar o preço da consequência com a vida. E eu achava que realmente eu ia morrer naquele momento, naquela assim, falei, não, a crise está muito forte, então realmente agora vai chegar a hora que eu vou morrer. E foi aonde que Deus, ele foi tão misericordioso para comigo, ele foi me dando alguns caminhos, e eu comecei a entender que ali Deus, ele estava agindo na minha vida, ele estava trazendo respostas para a minha vida e me dando alguma estratégia para me lidar com aquela situação, porque a desobediência, Deus, ele te perdoa, mas ele não assume as consequências, então, ou seja, eu tinha que arcar com as consequências, não tinha como eu sair da consequência, eu tinha que arcar com a consequência. Então Deus perdoa, mas ele não assume as consequências, até porque tudo que você planta você colhe. Então eu falo muito sobre isso aqui no meu canal. Então eu plantei, eu tinha que colher, eu não tinha outra saída. E foi aonde teve uma vez que eu sofri muito essa crise de ansiedade. E eu lembro que eu fui na igreja, eu era da igreja Batista Lagoa de Betim, e eu lembro que eu sentei no primeiro banco. Quando eu sentei no primeiro banco da igreja, a igreja estava cheia, parece que era um culto de mulheres, um chá de mulheres, estava lotada. E eu lembro que naquele momento ali que eu cheguei e sentei lá no primeiro banco, eu amava o primeiro banco, eu queria me reconciliar com Deus todo dia, toda hora. Eu queria reconciliar com Deus toda hora, porque eu vi que eu tinha errado demais, e eu vi que só em Deus eu teria perdão, só em Deus eu ia achar cura. Então eu queria sentar sempre no primeiro banco, eu queria estar mais perto, é como eu me sentisse mais perto de Deus, eu sentar no primeiro banco, que ali eu me jogava, eu deitava no chão ali e deixava Deus me curar. E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei e eu estava lá na frente cantando, toda sorridente, feliz, e nesse dia foi um dia muito difícil, porque nesse dia veio a crise da ansiedade. Nossa, foi difícil, porque eu estava num culto de mais de 5.000 mulheres, eu sentada no banco da frente. E quando vem a crise de ansiedade, você anda torto, você não consegue andar direito, porque mexe com o seu corpo, mexe com tudo, porque é uma ameaça da sua mente. Então o seu cérebro comanda o seu corpo. Então você sente que o seu corpo está mole, você está andando torto, parece que você vai morrer, você se sente sufocada. E eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu estava com um demônio lá na frente. E eu falava assim, como que eu vou provar para eles que é uma crise de ansiedade? E como que eu vou explicar para eles isso? Naquele momento eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí eu lembro que a minha irmã estava do meu lado, eu não lembro se ela estava do meu lado, só sei que eu peguei o WhatsApp do celular e mandei uma mensagem para ela e falei assim, Lu, vão comigo lá no banheiro, eu tô com crise de ansiedade, só que eu não sei como que eu vou passar no meio dessas mulheres, porque eu não sei como que eu vou estar quando eu me levantar, porque eu já estou sentindo um momento de vontade de desmaiar.
e eu tô sentindo muito mal, a mão já estava gelada, a perna já estava bamba, o coração já estava disparado, eu já estava sentindo sufocada, a falta de ar já estava chegando. Então é uma coisa maligna mesmo. Eu creio que a crise de ansiedade é algo para mim é algo como se fosse algo maligno, porque é uma coisa que te tira do natural, você não fica no natural mais, o seu subconsciente te leva a você agir de uma forma que não é você. Então aquilo ali mexeu muito com o meu emocional. E eu não queria demonstrar para as irmãs que eu estava sentindo, igual eu falei, eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu estava tendo algum problema espiritual. Então eu fiquei com muito medo daquele momento, porque a mesma pessoa que ao mesmo tempo estava pulando, feliz, rindo, aí de repente acontecia isso. E também a minha crise de ansiedade, ela vinha muito quando eu fazia algum tipo de... eu sentia alguma emoção forte. Não sei se vocês, no caso, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, quando vem a crise de ansiedade, o que acontece quando ela vem? Vocês já perceberam se ela vem quando vocês estão fazendo algum movimento brusco, alguma coisa que você está muito emocionada? E eu percebi, a minha é assim, eu quero que você... era assim. Hoje não é, graças a Deus eu fui curada, mas era dessa forma. Quando eu abaixava rápido para pegar algo, aí quando o coração disparava, aí começava a crise. Quando eu começava a dançar, por exemplo, eu começava a dançar na igreja, aí às vezes acontecia, quando eu pulava para alguma coisa. Então toda vez que eu fazia um movimento brusco, aí a crise de ansiedade vinha. E nesse dia eu estava realmente pulando na frente, louvando, e aconteceu isso. Aí eu consegui, com muito custo, a minha irmã foi, e minha irmã não estava perto de mim, ela falou, eu vou na frente, ela estava mais atrás, eu vou na frente e você vem atrás. E aí no momento que eu fui atrás dela, eu fui despistando, segurando a parede, segurando os bancos e cumprimentando. Pior que aí você vê muita gente que você conhece, né? E a pessoa quer te abraçar e eu despistando, eu não quis contar para as pessoas. E aí eu fui meio que arrastando até no banheiro, a igreja enorme, 5.000 pessoas. Eu fui arrastando até no banheiro e quando eu cheguei lá, aí começou o desespero. Aí eu já joguei tudo para fora e eu comecei a gritar, comecei ficar com falta de ar, porque eu estava me controlando ali, tentando me controlar, mas eu estava tendo de explodir naquele momento. E aí quando chegou lá, minha irmã com muita luta foi me acompanhando, e a minha crise de ansiedade, ela durava mais ou menos 1 hora, mais ou menos, às vezes ela durava 1 hora, 1h30, durava muito tempo. Eu tive várias crises de ansiedade, várias crises que levou até 2 horas. Mas aí, no decorrer do tempo, eu lembrei e eu comecei a ler muito sobre a história daquela mulher do fluxo de sangue. E quando o médico falou para mim que realmente, que a minha crise de ansiedade ia passar com o tempo, que ela tinha cura, só que ela ia passar com o tempo, aí o médico me passou um remédio. Eu tomei o remédio, me fez mal. Então eu parei o tratamento. E teve uma vez que eu passei pelo psiquiatra também, eu marquei com o psiquiatra, o doutor Ismael da Lagoinha, um pastor muito bom em relação à saúde mental, e a consulta dele até um pouco, o preço é bem alto, assim, eu lembro que na época eu passei muita luta para fazer essa consulta, e ele me consultou e me passou um remédio, não lembro o nome do remédio, o remédio foi muito bom para mim, e eu não aceitei remédio para dormir. Eu não aceitei, porque alguns remédios até tentaram passar remédio para me dormir, mas o remédio fazia efeito ao contrário. Todo remédio que eles passavam para me acalmar, eu passava mais mal, eu ficava pior. Então, o meu organismo não aceitava remédio para me acalmar. Então, eu sou muito agitada. É tanto que eu não posso tomar Dramin eu desmaio. Então, eu não posso tomar remédio para me acalmar. Eu nasci para ser agitada. Então, aí naquele momento ali que o doutor Ismael passou um remédio para mim, eu tomei esse remédio, a cartela toda desse remédio, de acordo com o tratamento, né, os dias de medicamento certinho, e depois que eu tomei, eu me senti bem mais aliviada. Mas aí eu lembro que eles não passavam remédio para me dormir, por causa que eu não aceitava remédio para dormir, eu não me sentia bem. Não podia, todos me faziam mal. Então eu não aceitei, graças a Deus não precisou tomar remédio para dormir. E foi aonde, só que eu tinha muita insônia, a síndrome do pânico, aí começou a síndrome do pânico também. A síndrome do pânico, quando ela vinha em mim, eu sentia que ia cair o teto da minha cabeça, eu fechava o olho e o teto parecia que ele estava baixando sobre a minha cabeça. E de repente, se eu sentisse que eu estava sozinha, eu começava a entrar em desespero quando eu sentia que eu estava sozinha. E eu não podia ficar sozinha hora nenhuma, sempre tinha que ter alguém dentro de casa comigo. Se eu sentisse que eu estava sozinha, eu tinha que ir para fora, para perto de pessoas. Se eu sentia um desespero muito grande, é como eu fosse morrer
sozinha. Então, assim, foi um momento de terror na minha vida. Os momentos piores da minha vida que eu passei foi o momento que eu estava com a síndrome do pânico e da crise de ansiedade. Foi momentos terríveis. E eu comecei a ler muito sobre a mulher do fluxo de sangue. E naquele momento ali eu comecei a ler muito sobre essa história, que eu sei que você conhece, a mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos que ela tinha uma hemorragia e ela não sabia mais o que fazer. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, gastou toda a fortuna que ela tinha e ela não conseguiu ser curada. E eu comecei a olhar a situação dessa história, dessa mulher, e comecei a olhar para a minha vida. E eu lembro que eu tinha um ministério de louvor, sempre fui ministra de louvor, e eu amo ministrar na casa de Deus, amo hoje o ministro louvor e a palavra. E eu lembro que eu falei com Deus, então o meu ministério acabou? Eu falei com Deus, porque imagina se viesse, aí eu parei de ministrar, não ministrei mais em cima do altar. Eu pensei assim, e se viesse a crise de ansiedade quando eu estiver em cima do altar? Como que eu vou fazer? Que vergonha que eu vou passar? E naquele momento ali, eu senti que Deus não tinha tirado o ministério de mim. Deus mandou que eu continuasse orando, continuasse buscando. E foi um momento assim que eu fiquei muito triste, que eu pensei, se eu não for curada dessa crise de ansiedade, como que eu vou ministrar em cima do altar? Porque quando ela vem, é como eu estivesse endemoniada, porque eu começo a me debater, eu começo a ficar toda branca, igual um papel, a minha mão começa a ficar gelada, suada. Então naquele momento ali eu vi que eu não tinha saída, eu precisava ser curada para me continuar fazendo a obra, continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. E eu falei, Deus, eu vou viver assim agora, qualquer momento eu caio. Eu estava tendo uma crise atrás da outra. Se eu abaixasse pegar alguma coisa, vinha a crise. Qualquer movimento brusco que eu fazia, a crise vinha. Então assim, eu tinha que ficar sempre quietinha. Então eu falei, não dá para viver assim. E uma dor de cabeça, irmãos, uma dor de cabeça insuportável. Minha cabeça doía, parecia que ela ia explodir. E naquele momento ali eu passei pelo psiquiatra, passei pelo psicólogo, eu fiz o meu tratamento certinho, todo o meu tratamento, mas o principal, eu comecei a buscar muito a Deus. Eu busquei muito a Deus, porque eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, mas mesmo assim as crises continuaram vindo. Aí eu comecei a buscar a Deus e eu assisti muito vídeo também que fala como lidar com a crise de ansiedade. Eu aprendi em um dos vídeos que eu assisti, até no YouTube mesmo, de mulheres psicólogas que conviveram com a crise de ansiedade, e eu comecei a fazer o que elas estavam falando para fazer. Quando eu vi que eu não tinha nada, fiz todos os exames, estava tudo ok, era só as crises mesmo por causa do que eu estava vivendo, o acúmulo mesmo, né, do passado e acelerando o futuro. Aí realmente eu comecei a falar com Deus que eu sentisse mais descansada nele. Quando eu vi aqui, comecei a ler sobre essa mulher do fluxo de sangue, que quando ela decidiu tocar em Jesus e ela falou, se eu tocar nele eu vou ser curada, eu senti assim que Jesus era o único que podia me curar. E eu falei, Deus, o Senhor enviou o seu filho para que ele morresse, para levar todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. E ali eu senti o amor de Deus na minha vida, a ponto de um dia, quando eu fui para a Disney para acabar com a minha vida, eu vou falar isso em outro vídeo, mas no meu também testemunho completo tem também aí. Aí nesse momento aí o Senhor me levou para aquele versículo que diz, né, em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre, mas mesmo que ela vier esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, esse tem o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Então naquele momento ali eu senti o amor de Deus na minha vida, eu senti que Deus, ele me amava ainda. Tudo que eu falei assim, gente, se ele me ama, ele vai me curar. Eu não aceito, ele vai me curar, eu não aceito viver dessa forma. E eu comecei assim a me entregar muito a Deus. E eu usei duas técnicas, que eu vou falar para você agora, duas técnicas que me ajudou muito. Uma das técnicas é espiritual e uma das técnicas é física mesmo. Uma das técnicas que eu usei, que é a física, por ter assistido vários vídeos, como as pessoas lidavam com crise de ansiedade, eu comecei a entender que toda vez que eu dava mais ênfase para a crise de ansiedade, ela aumentava mais. Então, assim, não, toda vez que ela vem, ela chegou. Na hora que ela vem, quem tem sabe, você já sente que ela chegou. E ali é incrível. Quanto mais você dá ideia para ela, mais ela vai aumentando, mais ela vai aumentando. Ela vai, tipo, subindo de grau. Vai subindo de grau. Se você sente a mão começa a ficar suada e gelada, aí pronto. Aí se você ai, começou a crise. Nossa, minha mão já tá gelada daqui, gente. Aí você começa a chamar pessoas. Quando você começa a chamar pessoas, as pessoas pioram a situação. Porque aí começou com sua mão gelada e fria. Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, você tá da cor de um leite. Nossa, parece que você vai desmaiar. Aí as pessoas, como já é algo psicológico, aí a ameaça das pessoas começa a ajudar a ameaça da sua mente. Aí as pessoas começam a deixar você pior. Porque fala assim, nossa, eu acho que você vai ter que ir pro hospital. Eu tô achando que misericórdia, parece que ela tá morrendo. Aí as pessoas começam a piorar
piorasse a situação, porque a ameaça, se você já está numa ameaça, uma guerra ali contra o som do seu subconsciente, só que as pessoas estão olhando para você e elas começam a falar que elas estão vendo. E naquele momento ali você vai ficando pior. Aí foi aonde, aí você começa com a mão gelada, cada um começa de uma forma, claro, tô falando a minha experiência, aí de repente o coração começa a disparar. Aí começa a disparar, fala assim, não, põe a mão no meu coração pra você ver. Aí quando a pessoa coloca a mão no coração, diz, nossa, a pessoa o coração tá pulando pra fora, minha filha, você vai ter um ataque cardíaco. Nossa, gente, tem que ir para o hospital. Aí uma das técnicas que eu vi, quando as pessoas faziam isso e falavam isso, a situação piorava. Aí, quando eu vi que eu fiz os exames e eu não tinha nada, era simplesmente uma situação que eu estava vivendo no momento, que ia passar, que eu tomei posse da minha cura e declarei que ia passar. Aí, naquele momento ali, o Senhor me deu essa estratégia. Eu não dar ênfase para a crise de ansiedade. Aí, no meu subconsciente, eu comecei a falar, eu tô bem. Aí eu comecei a não falar com as pessoas que eu estava sentindo. Eu dava crise de ansiedade, tipo, fazendo compra, dava crise de ansiedade dentro da igreja. E eu falava assim, não vou sair daqui, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E ali eu começava a querer contornar, o meu corpo começava a querer já ficar inquieto, desesperada. E eu começava a me controlar. E eu começava a mandar um comando pro meu cérebro e falar, eu estou bem. Eu estou bem, é só uma crise, ela vai passar. Eu não estou doente, então não vai me matar. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça que quando você sente crise de ansiedade, que você não sabe lidar com ela, você fica com medo porque parece que você vai morrer. Só que quando você faz os exames e você sabe que você não vai morrer, aquilo ali, claro que tem que fazer os exames, tem que passar para o psicólogo, tem que fazer o tratamento psiquiatra, claro que sim, não pode ser negligente, Deus deixou os médicos para isso. Mas quando eu passei por tudo isso e eu vi que as crises continuavam, e naquele momento ali, se eu fosse tomar remédio, eu ia ficar dopada. Eu não quis tomar remédio o tempo todo para não ficar dopada. Eu preferi acreditar que Deus ia me curar. E cada um é um caso, tá, gente? Essa é a minha experiência. Se os médicos passam remédio, você precisa tomar, tome seu remédio. Essa é a minha experiência. Eu não quis tomar remédio para dormir. Eu não quis, porque todos que eu tomava eu sentia muito mal. Ele me derrubava mesmo. Então eu não aceitei. Eu tenho alguma coisa no meu organismo que não aceita remédio, que tem calmante nele. Então eu ficava muito mal. Então eu não aceitei. Então eu preferia acreditar na cura mesmo, como Deus curou a mulher do fluxo de sangue, como Deus curou tantas outras pessoas, eu acreditava que Ele ia me curar também. E aí naquele momento ali eu preferi lutar pela minha cura. E aonde, de repente, quando vinha aquela dor no meu peito, aquela dor no peito, aí o peito começa a pressionar, né? Você dá uma dor no peito que você tenta mexer e parece que quanto mais você mexe, parece que você vai morrer. Você fica tentando mexer aqui pra ver se passa a dor, parece que ela vai assim, vindo pra sua garganta, e parece que você vai, tipo, o seu coração vai sair pela boca, é uma coisa horrível. Aí você começa a ficar, tipo, pressionada, aquela dor, lutando contra a dor no peito, parece que você vai ter um ataque, e acaba que não é nada, é tudo do seu psicológico. Então, quando eu vi que era tudo do meu psicológico, fiz elétrico de coração, fiz tudo, tá tudo bem, e aí o Senhor já tinha me falado comigo que Ele ia me curar, para me continuar buscando que Ele ia me curar, eu senti Deus falando isso comigo, então eu comecei a ignorar. E aí para ignorar foi muito difícil, porque parece que quanto mais eu ignorava, parece que começava a piorar, mas na verdade não estava piorando, ela estava indo embora. Aí ela dá uma piorada para ela ir embora. Então aí eu percebi que ela estava indo embora toda vez que eu ignorava. E comecei a ignorar. Aí nessas técnicas eu usei também a parte que eu coloquei dentro dessa técnica de ignorar, eu coloquei a parte de quando eu estava dentro do ônibus, que ela vinha dentro do ônibus, eu começava a contar os carros na rua. Por quê? Porque eu tinha que fazer alguma coisa para o meu cérebro desfocar. Se você já fez isso, eu quero que você coloque nos comentários. Qualquer experiência que você teve contra a sua crise de ansiedade, eu quero que você coloque nos comentários, porque é um ajudando o outro aqui, para as pessoas também saberem quais técnicas que você tem usado, que você usou, se você também foi como eu curado da crise de ansiedade. Se você ainda está vivendo a situação, eu quero que você coloque aí também, que eu vou liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, de cura. E aí naquele momento ali, Deus ele começou a mostrar que realmente Ele ia me curar, mas eu precisava lutar contra aquela situação que estava me matando, né? Porque querendo ou não, vai indo, aquela situação acaba nos matando, porque aí vem a depressão vai aumentando, porque você pensa que você é uma pessoa inválida, então você vai, como se estivesse morrendo aos poucos, né? Por causa não da crise de ansiedade, mas por causa da vergonha de cair das pessoas, toda vez ver você doente, passando mal no hospital, então você vai ficando muito triste com essa situação e isso vai te matando aos poucos, de angústia, né? Então aí naquele momento ali, eu começava a contar os carros, quando eu vinha dentro do ônibus, começava a contar os carros, depois eu começava a contar as árvores, 1, 2, 3, começava a olhar as cores dos carros, vermelho, branco, amarelo, rosa, eu começava a tirar o meu foco da crise de ansiedade. Aí eu
percebi que com o tempo que eu fui fazendo isso, toda vez que eu fui fazendo isso, com o tempo ela começou de 1 hora, ela começou a passar para meia hora. Aí eu já percebi, não, então já tem meia hora a menos. Mas teve uma vez que minha crise de ansiedade ficou 2 horas. Eu sofri muito nesse dia. Mas esse dia eu dei muita ênfase para ela. Mas nesse dia ela começou de 1 hora, ela começou para meia hora. E aí cada vez que eu ignorava ela mais, eu percebi que ela foi diminuindo. Aí até que chegou num ponto que ela começou a ficar tipo 20 minutos. Aí eu usei a técnica espiritual. Aí eu comecei a usar a técnica espiritual. Quando eu comecei a usar a técnica espiritual foi o seguinte. Eu lembrei da história de Davi, né? Quando Saul estava perturbado por espíritos malignos, não que a ansiedade é espírito maligno, mas querendo ou não deixa de ser o inimigo aproveitar da situação, né? Para perturbar a gente. Então não deixa de ser uma perturbação. A crise de ansiedade não é nada bom, é uma perturbação. Né? É algo da sua mente, mas é algo perturbador. Se ela te perturba, é algo perturbador. Então não é nada bom isso. Então, mas aí eu lembrei do caso de Saul, que o caso de Saul era realmente uma opressão maligna, né? O caso de Saul. E quando Davi tocava a harpa para Saul, louvando, tocando a harpa para Saul, Saul se acalmava. Então eu vi a importância do louvor. Então, onde a palavra de Deus diz que o louvor liberta. Aí eu comecei, toda vez que vinha a crise de ansiedade, eu comecei a louvar. Aí eu escolhi um louvor que eu louvava, que é engrandecendo o nome do Senhor, que é aquele louvor: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. E aí eu começava, tava aqui de ansiedade, o tempo de morrer, ninguém tava entendendo nada, e eu começava a cantar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. E eu fui cantando, de repente eu começava a me entregar tanto a Deus que a crise de ansiedade ela não conseguia vencer o meu louvor. Eu louvava e ela ia rendendo, é como ela fosse rendendo, ela ia rendendo a adoração, ela não aguentava a adoração, porque aquilo que parecia tão grande, aquilo que parecia que estava me matando, começava a ficar pequeno diante da grandeza de Deus, da presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Então naquele momento ali a presença de Deus ela estava ultrapassando a crise de ansiedade. É digno de louvor, tu és santo, santo. E ali eu falava assim: ó Deus, se eu for me morrer agora, eu vou morrer louvando, então você salva. Então não precisa preocupar, deixa essa crise aí, eu vou louvar. E eu louvava, eu chorava, eu louvava, eu chorava, e eu deitava na cama louvando, e a crise de ansiedade tentando me enganar, e eu louvava cada vez mais alto, aí que eu louvava mesmo, e eu não parava de louvar, até que começava a sentir a presença de Deus. Então aí o Espírito Santo me tomava. Aí toda vez que a crise de ansiedade, ela vinha, eu fazia isso, eu louvava, igual eu estou falando com vocês. Primeiro eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, fiz o meu tratamento, não tomei remédio, não aceitei que o remédio me fazia mal, então Deus não permitiu que eu tomasse remédio, não estou falando que o seu caso vai ser igual ao meu. E eu declarei a minha cura ali, no caso da mulher do fluxo de sangue, eu declarei a minha cura, eu não aceitei aquela ameaça de tentar me destruir, porque eu vi que eu estava bem, meu coração estava bem, graças a Deus. Então cada caso é um caso, tá? Essa é a minha experiência. Eu sei que muitos de vocês vão se identificar, e você que a sua história é outra, o Deus é o mesmo. Então o mesmo Deus que me curou, Deus pode curar você. Então naquele momento ali, eu fui viver nesse momento, até que um dia eu aceitei ministrar na igreja. Eu aceitei ministrar na igreja, e eu lembro que teve uma vez que eu fui ministrar em cima do altar, eu falei: Deus, eu vou aceitar voltar a ministrar, e morrendo de medo daquela ansiedade vir. Morrendo de medo, porque eu pensava: Deus, se ela vier, como que eu vou fazer na frente das pessoas? As pessoas não vão entender essa crise de ansiedade. Eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor me ajude. E aí naquele momento ali, teve um dia que eu voltei para o meu ministério de louvor, que o que eu mais amo fazer é louvar o Senhor. Tudo que eu mais amo na minha vida é louvar o Senhor. É o momento que eu sou mais feliz da minha vida, quando eu estou louvando ao Senhor. Quando eu louvo o Senhor, eu sinto que é como se estivesse na eternidade. Então eu amo louvar o Senhor, é o momento que eu esqueço de tudo, todos os meus problemas, do meu passado, é o momento que eu estou na presença do Senhor. Então isso é maravilhoso, isso me enriquece, me fortalece.
Não tem nada no mundo que pague esse momento de adoração com Deus, esse momento que você sente que você está na sala do trono. Então não tem nada que pague isso. É um prazer eterno, não é momentâneo, é um prazer eterno. Ele não satisfaz sua carne, né? Sua carne não satisfaz, a sua carne não quer isso. Ele satisfaz a alma. E essa sim jorra para a vida eterna. E aí naquele momento ali que eu começava a louvar, e desse dia eu aceitei. E eu lembro que começou a vir um pouquinho de crise de ansiedade, eu estava em cima do altar. Começou a vir no começo, quando eu voltei a ministrar. E aí eu fico, naquele momento ali eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava com medo e parava de louvar, pensando ela vai chegar agora, porque ela dá o sinal e chega, e eu vou passar vergonha. Ou eu começo a louvar mais, porque se eu falei com Deus que eu vou vencer essa crise de ansiedade louvando, e é isso que eu tenho acontecido, eu tenho vencido louvando, então agora eu vou louvar mais. E eu lembro que ela deu o sinal, aí eu comecei a louvar em cima do altar como nunca. Eu falei, se é pra cair aqui eu vou cair, se é pra morrer eu vou morrer, mas agora eu vou louvar como fosse o último dia da minha vida. Se eu passar vergonha eu vou passar, mas eu vou louvar o Senhor, vou louvar o Senhor. E aí naquele momento eu abri minha boca e louvei o Senhor com todo como fosse o último dia da minha vida. E eu lembro, meus irmãos, para a glória de Deus, eu fui curada da crise de ansiedade. Eu lembro que eu entrei aqui no Cartão de Todos, para trabalhar no Cartão de Todos, e me ajudou muito o meu trabalho, porque você trabalhar com pessoas, eu trabalhava porta a porta na época, vendendo Cartão de Todos para as pessoas, e aquilo ali me ajudou tanto, porque toda vez que a crise de ansiedade vinha, eu estava conversando com o cliente, então aquilo ali foi passando a crise, porque eu não podia mostrar na frente do cliente, então acaba que eu tinha que focar no cliente e fingir que estava tudo bem. Então com isso eu fui vencendo, foi uma das formas também que eu venci a crise de ansiedade, foi o meu trabalho. Uma coisa que ajuda muito a vencer a crise da ansiedade é você trabalhando, e Deus me curou muito trabalhando no Cartão de Todos, trabalhando com esse cartão, atendendo cliente quando vinha a crise de ansiedade. Então foi assim as maneiras, toda vez que eu desfocava, tanto no trabalho que Deus tinha me dado, tanto aonde que eu estava, eu comecei a desfocar da crise de ansiedade, começar a focar nas coisas que estavam acontecendo no momento. Aí foi aonde eu vi que Deus, ele realmente tinha me curado. Eu senti a cura do Senhor na minha vida. E teve um dia que uma mulher com crise de ansiedade chegou perto de mim, até uma cliente, e ela estava sentindo, ela falou assim, olha, eu estou com o coração disparado, eu estou com a mão suada, eu estou com crise de ansiedade, me ajuda. E aquele momento eu pude ajudar aquela mulher, eu fiquei muito feliz. Naquele momento eu falei com ela, esquece tudo agora, foca em outra coisa, não sei isso, esquece tudo que você está sentindo agora, porque você está ótima, você está bem, não está acontecendo nada. Você já fez seus exames? Ela falou, já, eu não tenho nada, é só a crise de ansiedade mesmo. Mas eu falei assim, que eu vou morrer. Eu falei, não vai, pode ficar tranquilo que tá tudo bem, tá tudo bem. Comecei a conversar com ela sobre a família dela, comecei a perguntar sobre os filhos dela, tirei a atenção dela da crise de ansiedade, aí de repente ela estava bem e ela me agradeceu muito. Então hoje, para a glória de Deus, eu consigo ajudar pessoas que têm problema com crise de ansiedade, porque eu sei o que é uma crise de ansiedade, eu sei o que é a síndrome do pânico. E eu sei que Deus, assim, Ele é maravilhoso, Ele tem a maneira de trabalhar, Ele tem a forma de trabalhar. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre síndrome do pânico, que é depressão, que tem muitas histórias para me falar sobre essa síndrome do pânico também, a depressão. Essa aqui foi mais sobre a ansiedade. E eu quero que você coloque aí nos comentários se você também está vivendo isso, porque eu quero pegar esses comentários e eu quero declarar cura sobre a sua vida, cura sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre alguém na sua casa que estiver vivendo o mesmo que eu vivi, que é essa preocupação com o futuro. E eu quero deixar claro para você, como está escrito em Mateus 6:25, que está escrito sobre o dia de amanhã. Então basta cada dia o seu mal, você não tem que preocupar. Cada dia ele tem o seu desígnio, cada dia ele tem o seu propósito. E tem aquele versículo também que diz, né, lance sua ansiedade, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor, ele tem cuidado de você. Faça como a mulher do fluxo de sangue, apenas creia, comece a declarar, eu sou curada. Comece a declarar o que você não está vendo, comece a declarar o que você quer ver. Você não é uma pessoa que tem crise de ansiedade, você tem que falar assim, não, eu sou uma pessoa que sou uma pessoa doente mental, uma pessoa que tem crise de ansiedade, eu sou uma pessoa doida. Não, você não é. Comece a declarar o que você é, aonde você quer chegar. Fala assim, eu sou uma mulher curada e a minha história vai virar testemunho. Olha para você ver que, olha, hoje, para a glória de Deus, essa menina que tinha crise de ansiedade, que caía na rua, hoje escreveu o primeiro livro.
Hoje eu tenho o meu livro escrito Bênção ou Maldição. Esse livro tem sido bênção na vida das pessoas. Isso tudo porque eu acreditei que o meu Deus, que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Eu caída na rua um dia, pedindo a morte, passou um casal. E esse casal falou comigo: olha, pare de chorar, porque Deus está escrevendo a sua história. Eu nunca mais vi esse homem, essa mulher que passou e falou isso. Falou: pare de chorar. E eu caída no meio-fio, pedindo a Deus a morte. Deus está escrevendo a sua história. Eu deitado no meio da rua, morrendo de chorar. E ele falou: sua história vai virar testemunho. Muitas pessoas verão esse testemunho e serão curadas através da sua história. E agora, depois de mais de 10 anos, Deus cumpriu a promessa na minha vida e está se cumprindo ainda. Então aqui está o meu livro, a minha história de vida, que aqui conta como eu fui livre da crise de depressão, da crise de ansiedade, de síndrome do pânico, o preço que eu paguei pela desobediência, como eu recebi o perdão de Deus, como eu consegui liberar perdão. Está tudo nesse livro. Se você quiser, você pode levar ele para casa. O meu site é abenção.com.br, está aí, né, na minha descrição, está aí abaixo, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, do jeito que Deus fez comigo. Deus escreveu minha história, está escrevendo a minha história, Ele vai escrever a sua também. Então, junta tudo, anota tudo, pode ter certeza que a sua história vai curar pessoas, como Deus usou da minha. Talvez você pense que tudo acabou para você. Não, com Deus é sempre um novo recomeço, com Deus uma nova chance. Para mim estar aqui hoje, eu escolhi a cruz. A cruz é lugar de recomeço, a cruz é lugar de cura, a cruz é lugar de renúncia, a cruz é lugar de ressurreição. Então, se você está disposto a renunciar, então você está no lugar certo, é a cruz. Então, aí mesmo você vai ressuscitar em Cristo também. Deixa Deus trabalhar em você. Se Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Ele. Então, entrega a sua vida e seu coração ao Senhor e acredita, confia nele. O mais, pode ter certeza que Ele vai fazer. Eu escolhi a cruz e eu estou aqui curada. Então, escolha a cruz também, escolha Jesus, porque aí você vai ver que tudo Ele já levou na cruz para você e você é livre. Eu quero orar por você, para você e declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, receber a cada vida aqui agora. Cada uma dessas mulheres, desses homens, ó Pai, que estão vivendo o mesmo que eu vivi, Pai. Crise de ansiedade, ó Pai, desespero na alma, no coração. Que o Senhor venha trazer cura, Pai. Que o Senhor venha trazer libertação. Que o Senhor venha trazer transformação. Que o Senhor venha sarar as feridas, Pai. Cura cada um que está aqui, Pai, trazendo vida, trazendo transformação. E que a história de cada um seja, Pai, usada, Pai, para curar pessoas. Pai, entra, Pai, nesses corações, trazendo refrigério, Pai, porque o teu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que eles venham lançar todo esse peso, toda essa dor diante de Ti, Pai, porque o Senhor já levou todas as nossas dores ali na cruz, Pai. O Senhor levou todas as nossas enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz, Pai, estava sobre Ti, mas pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Então cada um vai ser sarado, cada um vai ser curado, Pai, e que esse mal não venha atingi-los mais. Eu declaro cura em cada vida que está aqui, cada comentário, cada um que está aqui com essa situação, sofrendo e lutando para ser liberto. Que o Senhor venha curar essas pessoas, que elas venham ser libertas em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu creio que Deus vai fazer muito na sua vida. Me acompanhe no Bom Dia, Boa Noite, Espírito Santo. Tem sido bênção na vida das pessoas. Vem comigo, que muito mais Deus vai fazer na sua vida. Se quiser o meu livro, ele está aí. Você pode levar para sua casa. Inscreva no canal, deixa seu like, que tem muita coisa que Deus está fazendo que vai chegar aí para você. Em nome de Jesus, Deus abençoe.